A bomba do dia explodiu no início da tarde desta segunda-feira. A Vaza Toga 2, uma força-tarefa paralela e ilegal no STF, tinha como objetivo prender manifestantes pró-Bolsonaro com base em postagens nas redes sociais. Vamos ouvir o repórter David Agape, um dos jornalistas independentes responsáveis pela publicação do material. Vamos ver o que ele tem a dizer. Que o STF criou uma força paralela, de investigação paralela dentro do TSE, para investigar os presos do 8 de janeiro, utilizando sistemas sigilosos para encontrar as redes sociais dessas pessoas. E tem casos absurdos, pessoas que foram mantidas presas, mesmo com a autorização, com pedido de soltura feito pela PGR, com base em publicações em redes sociais. Para vocês verem o nível do absurdo, né? A gente tranquilamente pode apelidar aqui como Vaza Toga 2.0. Agora a gente precisa pensar, Fabi, passo primeiro a palavra aqui a você, se vai ter algum resultado de investigação ou se vão querer investigar a fonte. Se vão querer investigar o David Agape ou a fonte do David Agape, que foi o que aconteceu naquele primeiro momento. Inclusive, vale aqui ressaltar que a Constituição garante que fonte jornalística fique em sigilo, porque senão não existiria jornalismo investigativo, por exemplo. Seria impossível se praticar jornalismo investigativo, mas tá aí, então, a bomba da tarde, Vaza Toga 2.0, mais um capítulo do gabinete paralelo e ilegal do STF. É um absurdo esse tanto de arbítrio que a gente está acompanhando. Mas nós já sabíamos, justamente porque foi vazado ali, né, na primeira fase, vamos colocar a primeira fase, dessa nova Vaza Toga 2, que a gente já, o Greenhalgh, ele foi lá e denunciou, né? Ele trouxe os elementos, inclusive, naquele, para o pessoal lembrar, nessa parte aí que a Oeste, né, que foi trazido os fatos e que a Oeste tinha sido investigada por esse grupo de WhatsApp e que o juiz assessor tinha encontrado só fatos jornalísticos mesmo, né? Então faz parte disso. E agora? Agora o que está sendo vazado? A continuação disso tudo. Pequenos pontos aqui que eu anotei. O ministro Alexandre de Moraes tinha um grupo de WhatsApp. Vamos lá, vamos comparar. O que aconteceu com a Lava Jato? A Lava Jato morreu porque mostraram ali que tinha conversas entre o procurador Deltan e o juiz Sérgio Moro. Mas as conversas não tinham nem nada parecido com algo desse tipo aí, né? E a gente precisa lembrar também que as provas ali eram fakes, ou pelo menos elas nunca foram esquentadas, vou colocar assim, porque o Brasil está assim, pelo nosso processo de fato. Ela acabou sendo esquentada por decisões aí dos juízes. Mas voltando para essa aqui, Vaza Toga 2 especificamente, o ministro Alexandre de Moraes, ele usou a estrutura do TSE, isso que essas novas notícias aqui estão nos mostrando. Usou porque ele era o presidente do TSE, todo mundo sabe disso, ficamos traumatizados, inclusive, não dá para esquecer nossos traumas recentes. E aí ele puxou um juiz do TSE para poder, então, normatizar, relativizar o processo brasileiro, relativizar a burocracia que existe, né, no processo civil, no processo eleitoral, no processo penal. Todos eles existem, não é por acaso, existe porque são as regras, mas ele usou, abusou, abuso de autoridade. Então aqui não estou falando meras palavras, são palavras que acabam mostrando a conduta criminal a ser apurada do ministro Alexandre de Moraes. Se esses fatos se comprovarem e dá sim para investigar, e a gente tem que exigir, a gente não pode deixar, Geise, se vai acontecer, se não vai acontecer, nós precisamos exigir, esgarçar realmente o nosso sistema jurídico brasileiro para que se prove ao contrário, que ele não é tão ruim, que ele não é completamente parcial, que ele não é completamente injusto, que ele não vê com bons olhos autoridades que abusam do seu próprio poder, né? Que ninguém está acima da lei. Eu não vejo a hora de a gente poder realmente falar isso com o peito estufado. Ninguém, absolutamente ninguém, está na lei, acima da lei no Brasil atual. Essa não é a nossa realidade, mas nós vamos buscar isso, porque, como eu enfatizo, é uma questão de sobrevivência. Então, essas novas informações trazidas aí pelo Agape, pelo Schallenberg, por outros aí, vêm neste foco.
E pior de tudo, criminalizar pessoas que tinham um discurso contra o PT, contra o Lula, que isso é completamente legal, você pode ter um discurso, isso não é ilegal, lá em 2018. Agora, como que você explica que essa pessoa, por ter feito uma publicação lá em 2018, está presa ou está no inquérito agora, em 2025? Não faz o menor sentido. Estão usando o direito penal do inimigo para talvez aí, fazer com que tenha cara de ilícito, mas a realidade, como eu disse, a verdade é uma só. Ela está vindo e não vai sobrar pedra sobre pedra. Quem estiver aí corrompendo o sistema jurídico brasileiro está na hora de escolher e fazer a sua escolha e afastar esse senhor aí que está na tela, porque a gente não aguenta mais tanta arbitrariedade. Josi, a frase acuse-os do que você faz nunca fez tanto sentido. Poderia ser o nome da operação da PF. A PF é bem criativa, né? Fica aqui, então, a minha sugestão para o nome da operação. Vaza Toga 2.0, acuse-os do que você faz. É muito comum a gente ver na boca, principalmente do ministro Alexandre de Moraes, o termo milícias digitais, que é uma atuação paralela, o gabinete do ódio, aquela coisa toda, quando na prática estamos vendo mais provas sobre gabinete atuando de maneira ilegal para incriminar pessoas. Gabinete atuando de maneira política dentro da justiça brasileira. Exato, Geise. Política e um grupo que fazia verificação em rede social, né, onde eles escolhiam, né, conforme aí as revelações, os presos com base numa análise de memes, se a pessoa tinha a camisa verde e amarela, o que ela fazia de crítica para o governo, né? Então tem, por exemplo, o que a Fabi citou, o homem preso por um post de 2018 e esse homem nem estava nos atos, ou seja, parece até que foi um sorteio, né? Um caminhoneiro ficou preso 11 meses por uma crítica nas redes sociais, só que esse caminhoneiro, ele não teve envolvimento com a parte de vandalismo do dia 8 de janeiro. Então, assim, sem contar das interferências, em outros órgãos, autorizando o pagamento irregular, enfim, são várias revelações, é muita leitura a ser feita, onde há também a questão de censura prévia, retirada de passaporte, todos esses pontos autoritários que a gente sempre comentou aqui, mas que a galera da democracia, da defesa da democracia, dizia ser: não se interfiram, não interfiram na justiça, são apenas as nossas instituições funcionando. E como agora isso está sendo mostrado, fundamentado, a gente finalmente vai ver a verdade revelada e vamos perceber que isso não era simplesmente um blefe, né? A gente sempre tentou alertar como a tirania funciona no Brasil. Que essas provas estejam aí cada vez mais expostas, comprovadas, para que no mínimo, né, ocorra, como a Fabi mencionou, o afastamento, mas também o impeachment. Obviamente que a Magnitsky já traz aí uma punição, mas isso não expurga o que a gente precisa expurgar do judiciário brasileiro. Você gostou desse conteúdo? Então compartilhe, dê o seu like, não se esqueça, viu? Aqui no canal da Revista Oeste tem muito mais. Queridos amigos e seguidores, venho aqui com um pedido especial. Nosso canal foi desmonetizado. Se vocês gostam do que fazemos e acreditam no nosso trabalho, considere nos apoiar a partir de R$1 neste QR Code via Pix, ou adquira algum produto de nossa loja. Cada pequeno gesto de apoio faz uma diferença enorme. Nosso conteúdo é de graça e sempre será. Nos apoie. Muito obrigado!